No vídeo anterior aqui do canal eu falei, entre outras coisas, alguns itens que eu levo desde agosto de 2022 na minha mala de mão pelas nossas viagens pela Europa. E gente, eu levei uma enxurrada de mensagens destilando muito ódio e indignação. Eu achava que isso só acontecia com gente famosa, mas não, com criadores de conteúdo pequenininhos, feito eu, também rola. Fui chamada de mentirosa. Disseram que eu nunca viajei na vida. Disseram que eu nunca pisei na Europa. Além dos comentários dizendo que eu não faço a mínima ideia do que eu tô falando. E muito mais coisas nesse nível. Por causa desse motivo, eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre os itens que podem ou não podem estar na mala de mão e até mesmo sobre alguns itens que a gente acha que não podem, mas podem. Será que eu falei tudo errado mesmo? Falar sobre mala de mão é falar sobre um assunto muito abrangente, porque ele envolve aí um monte de país, um monte de cidade, um monte de aeroportos. Portanto, para fazer esse vídeo, eu fiz a pesquisa em sites oficiais, não em sites de viagem e nem em artigos jornalísticos. Os principais sites que eu usei para pesquisa foram o site da ANAC, o site oficial da União Europeia, o site do aeroporto de Berlim, do aeroporto de Amsterdã, do aeroporto de Madrid, do aeroporto de Paris e do aeroporto de Guarulhos. Então, tudo que eu disser por aqui está em um site oficial e não foi inventado por mim. Então vamos lá desbravar este mundo misterioso das malas de mão. Lembrando que eu estou falando aqui de Brasil e União Europeia. Os itens mais polêmicos que eu falei que eu carrego na minha mala e que me trouxeram aí alguns comentários de ódio foi a tesoura, o alicate e o aparelho de barbear. Essa aqui é a minha necessaire da polêmica e ela sim está comigo desde 2022 e tudo que está aqui dentro dela eu carrego também desde 2022. O alicate, base de borracha, e a lâmina, a parte pontuda, é bem pequenininha. O aparelho de barbear, desses descartáveis, né? Vejam que a lâmina não é daquelas lâminas tipo essa daqui, que eu vou deixar aqui no cantinho. Esse tipo de lâmina aqui não pode. Tenho aqui também um cortador de unha e a tesourinha, cabo de plástico, tipo aquelas tesourinhas escolares, só que essa daqui ela tem um corte melhor do que aquelas simplesinhas. Eu tirei alguns prints dos sites que eu fiz a pesquisa e vou deixar eles aqui na tela para vocês. Enquanto isso eu vou ler aqui do meu computador. O que eu achei no site da União Europeia é: os passageiros não estão autorizados a transportar na cabina objetos cortantes que possam ser utilizados como arma. Esta regra aplica-se a objetos de uso cotidiano como tesouras, saca-rolhas de uma certa dimensão, que devem ser colocados na bagagem de porão. E o que é essa certa dimensão? Para objetos como tesoura, alicate e barbeador, é a lâmina de até 6 centímetros. Acima disso, eles vão retirar da mala. Porém, lembrem-se, quem faz a triagem do que pode e o que não pode passar pelo raio-x é um ser humano e ele pode interpretar qualquer um desses objetos como sendo uma arma em potencial e pedir para você retirar da mala. E o que você faz quando isso acontece? Joga no lixo o que eles querem que você retire ou volta lá para o guichê da sua companhia aérea e pede para despachar a mala, provavelmente pagando uma taxa. Algumas pessoas relatam que tiveram esses objetos ou algum desses objetos retirados da mala de mão. A gente está viajando desde 2021 e em nenhum momento a gente teve algum tipo de problema com esses objetos em específico. Carol, tu tá inventando isso? Mentira. Então eu vou provar para vocês que não. Olha o que está escrito no site do aeroporto de Amsterdã. Você pode levar uma pinça ou canivete no avião se a parte afiada, a lâmina, não for maior que 6 centímetros. Uma lâmina de barbear só é permitida se for uma lâmina de barbear de segurança ou descartável. Eu não sei o que é lâmina de barbear de segurança, tá? Ou descartável em suporte físico.
Lâminas soltas ou abertas não são permitidas em sua bagagem de mão. Itens similares que a gente pode levar na mala de mão. No site da ANAC diz o seguinte: tesoura com ponta reta ou arredondada e lâminas de comprimento inferior ou igual a 6 centímetros. Canivetes ou instrumentos multifuncionais. Em bagagem de mão, somente se possuir lâmina ou com comprimento inferior a 6 centímetros. No aeroporto de Amsterdã, ferramentas com lâminas ou haste que exceda 6 centímetros e que possam ser usadas como arma, como serra elétrica portátil sem fio. Lima pequena, pinça ou tesoura de até 6 centímetros. No site da ANAC, barbeadores descartáveis e lâminas em cartucho. Agora, continuando, a gente vai para os medicamentos. Eu acho que essa é uma preocupação principalmente para quem faz usos aí de remédios de uso contínuo. Eu carrego na minha mala essas duas necessárias aqui com medicação. Essa roxinha aqui são as medicações de uso mais geral ou comum, né? Que são os remédios para dor de cabeça, remédio para enjoo, remédio para gripe, remédio para febre. Isso daqui a gente carrega também desde 2022, não esses remédios, né? Mas remédios que estão aí no mesmo grupo. Já nessa outra necessária aqui são os meus remédios de uso contínuo. E vejam só a quantidade de remédio. São 2 tipos de remédio diferentes e eu trago eles todos do Brasil. Então eu trouxe aproximadamente aí uma quantidade de remédio suficiente para passar 360 dias fora. Junto com eles eu levo a bula e a receita médica que está aqui. Nunca, em nenhum momento dessa viagem, passando por aeroportos ou por fronteira terrestre, a gente precisou justificar o transporte desses medicamentos. No site da União Europeia, tem essa informação aqui que eu achei a mais importante para compartilhar com vocês. Para conter, né, aí na receita médica, informações sobre o doente, como o apelido, né, que eles chamam de apelido, o nome próprio, que é o primeiro nome e segundo nome, ambos por extenso, e data de nascimento, data de emissão da receita, informações completas sobre o médico, como o nome dele, a qualificação dele, o contato direto, o endereço profissional, incluindo aí o país, e assinatura manuscrita ou digital. Informações também sobre o medicamento receitado, com denominação comum, ou seja, né, em vez da marca, ter o nome ali real, né, da medicação. A fórmula, também se é comprimido ou solução, e a quantidade, dosagem e posologia. Também é importante o médico colocar na receita o CID, que é a classificação internacional de doença. No site Eurodicas, que não é um site oficial de governo, mas ele tem uma lista bem bacana aqui sobre alguns medicamentos proibidos, como o Diane 35, que é um anticoncepcional proibido na França, a dipirona proibida em Portugal, França, Suécia, Reino Unido e outros, o Maitedon na Rússia, assim como também a Ritalina, a Neosaldina e a Novalgina proibido na Suécia e a Sibutramina proibida na União Europeia. Converse com seu médico ou procure um site do governo do país que você vai visitar para descobrir quais são as medicações proibidas para ter mais segurança. E comidinhas, pode levar alguma coisa para dentro do aeroporto? Sim, pode. Alimentos para consumo imediato, para as próximas horas, seja dentro do aeroporto ou no voo. Mas atenção aos líquidos, que continua valendo aí a regra dos 100 ml. Eu sempre levo biscoitinhos, bolachinhas, salgadinho, chocolatinho, e aí nunca tivemos problema, nunca foi barrado nenhum tipo de alimento. Carnes, frutas e laticínios é muito arriscado. Tem aeroportos que podem, tem aeroportos que não podem. Então, para evitar qualquer transtorno, não leve. E olha só o que diz no aeroporto, no site do aeroporto de Amsterdã. Queijo e outros itens alimentares. Atenção, queijo líquido e cremoso ou produtos alimentares estão sobre as regras de líquidos. Então, como Amsterdã aí, a Holanda tem muitos queijos maravilhosos e gostosos, se você quiser levar na mala de mão, pode. Mas se esse queijo for líquido ou cremoso, atenção à regra dos líquidos. Gimbal, tripé e pau de selfie, pode? Pode, a gente carrega esses 3 itens, inclusive. Aqui tem o gimbal, que é esse
aparelhinho aqui que evita que a câmera fique sacudindo muito. O tripé está sendo usado agora e também temos um outro que é uma espécie de tripé com pau de selfie, mas que o Fernando está usando agora no congresso que ele está participando. Secador de cabelo e chapinha? Pode. Esse daqui é o secador de cabelo que a gente carrega, ele é bem pequenininho e a minha chapinha tá lá no banheiro, mas pode sim, a minha chapinha, inclusive, ela é uma chapinha de um tamanho bem grande e nunca teve problema. E canetas? Pode, mas elas devem ter no máximo 15 centímetros. Confesso para vocês que nunca medi essas que eu levo de um lado para o outro, mas também nunca foi parado. Aerosóis de higiene pessoal, como aerosol de fixador, espuma de barbear e também desodorante. Tem regras confusas com relação a isso. Olha só o que diz no site do aeroporto de Amsterdã. Você pode levar líquidos, géis, cremes, pomadas, pastas e aerosóis em embalagens de no máximo 100 ml. No site de aviação da Espanha diz líquidos permitidos, cremes, aerosóis e espumas. No site da ANAC, aerosóis de uso médico ou de higiene pessoal, até 4 frascos com conteúdo inferior a 300 ml ou 300 gramas. Então já dá para perceber que no Brasil a tolerância para levar esse tipo de produto é um pouco maior. Mas eu pessoalmente levaria tudo aí dentro dos 100 ml para garantir. Aeroporto de Berlim. Isso inclui pastas, loções, cremes, espumas, misturas de líquidos e sólidos, os aerosóis. No site da União Europeia, os líquidos transportados na bagagem de mão, nomeadamente aerosóis, bebidas, pasta de dente, cremes e gel. E isqueiro, pode ou não pode? Depende, eu li em alguns lugares que pode e outros lugares que não pode e fiquei um tanto quanto confusa. Você, amigo fumante que está assistindo esse vídeo e já fez viagens aí por vários lugares, conta pra gente se conseguiu passar com o isqueiro. Mas de qualquer forma, no site da ANAC está escrito isqueiro com gás ou fluido inferior a 8 centímetros e fósforo, uma caixa de até 40 unidades por pessoa, até fósforo pode entrar dentro do avião. Aeroporto de Berlim, um isqueiro a gás é permitido por passageiro, desde que seja transportado na pessoa. No site da TAP já diz o seguinte, porém cada passageiro poderá transportar consigo uma caixa de fósforo ou um isqueiro pequeno que não contenha combustível líquido não absorvido, para além de gás liquefeito, para efeitos de utilização pessoal. Aeroporto de Lisboa. No controle de segurança, isqueiro ou cigarro eletrônico deverão ser incluídos na bagagem de mão. Uns dizem que tem que levar no corpo, né, nos bolsos, e outros dizem que tem que levar na bagagem de mão. Então eu acho que essa é uma regra específica para cada aeroporto, dependendo aí do sistema que eles usam para fiscalização. Sobre os isqueiros, eu não achei nenhuma informação no site da União Europeia. Sobre agulhas e seringas, no site da ANAC diz que é sim possível carregar, principalmente para pessoas que utilizam de seringas e agulhas para poderem se medicar. No aeroporto de Lisboa também é permitido, não é necessária qualquer declaração especial. No entanto, aconselha-se o passageiro a fazer-se acompanhar da declaração médica ou qualquer outro documento adequado. E computadores, tablets e Kindle? Sim, computadores, tablets e Kindle pode levar dentro da sua bagagem de mão ou do item pessoal. E no vídeo anterior eu falei que sempre deixo o meu computador, Kindle e o próprio tablet dentro da minha mochila, do meu item pessoal. E que até o momento foram poucas as vezes que eu precisei retirar eles de dentro da mochila. Por que eu falei isso? Teve um povo que ficou aterrorizado, dizendo que isso é mentira, que isso nunca aconteceu, sempre tem que tirar. Pois é, talvez algumas pessoas que passaram por determinados aeroportos tiveram que sim tirar os computadores, mas tanto eu quanto o Fernando, em alguns aeroportos que a gente passou, a gente não precisou tirar nenhum desses itens de dentro da mala. Ah, e eles precisam estar com a bateria. E álcool em gel? Em alguns sites aí a gente encontrou a informação de que sim, você pode transportar álcool em gel dentro de embalagens de até 100 ml. Porém, no site da União Europeia eu não achei essa informação.
Inclusive, a informação do site da ANAC é a seguinte: sanitizantes para mão à base de álcool, incluindo álcool gel e álcool líquido. Sim, confira informação adicional. A informação adicional faz referência à embalagem e à forma que ele tem que ser transportado. E como o álcool em gel e outros líquidos devem ser transportados? Nesses saquinhos transparentes com capacidade de 1 litro ou que tenham 20 centímetros por 20 centímetros. Eles também devem ter esse tipo de vedação que ele possa ser aberto e fechado novamente para fiscalização. As embalagens dentro desses saquinhos devem ter capacidade de no máximo 100 ml e só pode ser carregado um saquinho desses por pessoa. No vídeo anterior eu falei que dentro da União Europeia e também na zona Schengen, as regras para esses saquinhos voltaram a ser iguais para todos os países. Sim, não era igual, porque dependia muito do aeroporto que a pessoa embarcava. Nos aeroportos que trabalhavam com o scanner C3, não era preciso retirar os líquidos da mala e algumas embalagens também poderiam ser superiores a 100 ml de capacidade. Como muita gente disse que eu estava inventando história, que isso não era verdade, eu separei aqui alguns sites para a gente dar uma olhadinha e ver essas mudanças no transporte de líquidos dentro da União Europeia. O primeiro site que eu separei foi o do Gazeta do Povo, que diz: a União Europeia terá novas regras sobre o uso da bagagem de mão, que passam a valer em setembro. A partir de domingo, 1º de setembro, a União Europeia terá novas regras sobre o transporte de produtos, especialmente os líquidos na bagagem de mão. E essas regras, na verdade, são regras antigas, mas em alguns aeroportos elas já não estavam mais valendo. Todos os líquidos transportados na bagagem de mão dos passageiros devem estar em recipientes de no máximo 100 ml, armazenados em saco plástico transparente de 20 por 20 e selado. As novas regras atingem os seguintes itens que atualmente estavam sendo levados na bagagem de mão sem muitas restrições com relação ao tamanho, como eu tinha dito, né? Bebidas, alimentos líquidos, cosméticos e soro fisiológico. Também aqui no site da Globo, globo.com, no entanto, conforme o relatório técnico enviado à Conferência Europeia de Aviação Civil, em maio, os novos scanners não se mostravam totalmente confiáveis para detectar líquidos em recipientes acima de 330 ml. Como eu falei, alguns aeroportos permitiam que se passasse líquidos em recipientes acima de 100 ml. No site do Melhores Destino, a restrição para o embarque de líquidos nas bagagens de mão aumentou. Agora, todos os passageiros embarcando nos países do espaço Schengen devem respeitar o limite de máximo de 100 ml por recipiente. Nos últimos meses, foi afrouxada as regras nos aeroportos que instalaram aparelhos de raio-x de última geração. Madrid, Frankfurt, Hamburgo, entre outros, instalaram os modernos scanners C3. Nessas localidades, o embarque de grandes recipientes com líquidos estava sendo permitida, mas agora não. Já o site aqui da BBC é bem completinha, fala sobre todos os detalhes aos passageiros das companhias que esperavam que a era dos pequenos artigos de higiene pessoal estivessem quase no fim e estão enfrentando uma nova decepção. Os aeroportos europeus reintroduziram regras rígidas para a mala de mão. Alguns destinos da União Europeia eliminaram o limite de 100 ml para líquidos transportados na bagagem de mão. Mas desde domingo, essa regra voltou devido a um problema técnico temporário com os novos scanners de segurança. E a matéria segue mostrando, falando sobre outras regras, mas realmente era uma regra que existia. Para os países com scanner C3 deixou de existir, mas agora a União Europeia, países da zona Schengen, Reino Unido, estão agora com essa regra valendo de novo. Ok, e sobre o tamanho e peso da mala de mão? Falei no vídeo anterior que tem um projeto aí na União Europeia para padronizar as malas de mão por tamanho e peso para todas as companhias aéreas. Porém, ainda não tem nada definido. Até segunda ordem, malas e itens pessoais têm que responder a cada companhia aérea, ou seja,
Tem alguma dúvida aí com relação ao tamanho e ao peso da sua mala? Entre no site da sua companhia aérea ou ligue para a sua companhia aérea para não ter aí nenhum probleminha, né? Mais pra frente eu também vou fazer um vídeo sobre o EES, que é um sistema de entrada e saída da União Europeia. Quando eu falei isso, também teve gente que deu chilique dizendo que esse sistema já está implementado em toda a Europa. Mas não. No próprio site da União Europeia diz que o sistema ainda não foi implementado. E ele é meio que um pré-requisito para implementarem o ETIAS, que é aquele visto eletrônico que todo mundo que não faz parte da União Europeia vai ter que fazer esse visto eletrônico para entrar. E qualquer dúvida ou se você quiser ir compartilhar a sua experiência, deixa um comentário aqui embaixo pra gente. Esses comentários são muito legais pra gente esclarecer algumas coisas e também aí para as outras pessoas que veem o vídeo conseguirem aí tirar algumas dúvidas. Que a sua próxima viagem seja bem tranquila e que não tenha aí nenhum perrengue no aeroporto. No mais, você já sabe, aqui vai ter sempre uma delícia de viagem para você. Tchau!